Curitiba. O Júlio Rutz tem informações aí sobre a renovação do contrato do zagueiro Jean Pedroso, né? Uma das joias formadas aí na base do Curitiba, campeão sul-americano com a seleção brasileira e que teve o contrato prolongado, né, Júlio? Afinal de contas, ele é uma das grandes apostas do Curitiba aí para os próximos anos. Ah, com certeza, né, Linhares? Estão falando aí pro torcedor Coxa Branca, pro André Ramiro lá em Paris e pro torcedor Coxa Branca espalhado aí nos 4 cantos do mundo. Nesta quinta-feira, né, o Curitiba anunciou aí de forma oficial a prorrogação do vínculo com o zagueiro Jean Pedroso, de 19 anos, contrato aí até dezembro de 2026. A multa rescisória, atenção, 60 milhões de euros. Na cotação de hoje, o equivalente a 336 milhões de reais. E em entrevista, né, para os canais do clube, o Jean Pedroso, né, diz estar, claro, muito feliz com essa renovação, pois, de acordo com ele, né, o Coxa tem aí um lugar especial, é o seu clube de formação, e o Jean Pedroso que projeta dar muitas alegrias para a torcida, esperando aí evoluir cada vez mais com a camisa alviverde. E ele mesmo resume, né, como foi a sua trajetória para chegar aonde chegou. Bom, eu comecei com 6 anos na minha cidade, Carambeí, Paraná. Com o decorrer dos anos eu fui me destacando e tive a oportunidade de vir fazer avaliação aqui no Curitiba. Fiz avaliação, fiz 2 semanas de avaliação, acabei passando e no decorrer dos anos fui evoluindo com humildade, com pés no chão, com educação, respeitando os meus treinadores ao máximo. Fui subindo de degrau em degrau. Tive a oportunidade de ser convocado pela seleção brasileira, fui pro Sul-Americano, tive uma experiência fantástica lá, pude sair campeão do Sul-Americano, voltei para cá e hoje estou no profissional, indo para alguns jogos, então feliz demais. O Jean Pedroso aí, o Piado Couto, né, falando dessa sua convocação este ano, né, para a seleção brasileira, campeão do Sul-Americano Sub-20, e ele conta, né, justamente quais são os momentos mais marcantes nesse seu início de caminhada no mundo da bola, dentre eles, né, essa participação recente junto com a seleção. Primeiro momento foi quando eu iniciei a jogar futebol lá na minha cidade, Carambeí. O segundo momento foi quando eu fiz a avaliação aqui no Curitiba, acabei passando e estou aí, graças a Deus. Terceiro momento foi ser campeão paranaense aqui no Couto, com a presença da torcida, foi muito gratificante para mim. Meu quarto momento foi a convocação para a seleção, convocação e ser campeão também, um embalo tudo junto. E minha quinta foi a primeira vez que fui relacionado pelo profissional. Só lembrando, né, que pelo Coxa o Jean Pedroso já conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20 lá em 2021 e também de campeão paranaense Sub-20 na temporada passada. Ele que subiu neste ano para a equipe profissional e chegou a ser relacionado em 2 partidas, contra o Maitá pela Copa do Brasil e diante do FC Cascavel no jogo da volta pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, mas em nenhuma dessas partidas ele chegou a ter oportunidade de entrar em campo. Até informações, vamos dizer, mais oficiais, que seria a opção do Antônio Oliveira, mas também corre dos bastidores de que a opção do clube de não soltar o Jean Pedroso durante o campeonato estadual para antes aí da renovação de contrato, né? Porque a multa rescisória dele até então era bem mais baixa e agora esse valor aí de 60 milhões de euros, como eu falei, 336 milhões de reais. Recentemente, né, Linhares e equipe, tivemos a renovação do Caio César, também com uma multa bem alta, 45 milhões de dólares, e agora o Jean Pedroso aí seguindo esse mesmo caminho, o clube tendo todo cuidado com essas joias da base. Foi uma medida até preventiva aí, né, para manter o jogador, porque ele vai se valorizar muito ainda, o Jean Pedroso, e nessa ideia de também fazer bons negócios lá no futuro, ter um bom rendimento, né, com uma joia como é o Jean Pedroso, foi um momento propício aí, né, para acertar essa renovação, prorrogar o contrato, aumentar o tamanho da multa, né? O Curitiba ele consegue fazer
se defender, né, digamos assim, do mercado no geral, ainda mais que foi um atleta que foi muito bem no Sul-Americano Sub-20, e esse Sul-Americano mesmo, ele botou os olhos de muitos times para vários jogadores, então eu creio que é uma decisão acertada, né, porque daí, por exemplo, né, ele vem e joga e começa indo muito bem no profissional, aí algum time já vem e já oferece pra ele, não, daqui a 2 meses, 3 meses eu te ofereço aí um contrato, você vem de graça. Já faz aquele contrato de gaveta, né? O pré-contrato, né, que eles falam. Dizem que o Neymar fez isso lá com o Barcelona, lembra? Daí ficou no Santos, né? O Santos podia ter tido um rendimento bem maior com o Neymar e foi menor, né? E ele é um jogador super importante, né? Além de, claro, ter aí participado do Sul-Americano Sub-20, eu acho que ele pode ajudar até em algumas deficiências técnicas do Coritiba nesse momento na zaga ali. O Coritiba que, né, não vem tendo uma atuação muito regular dos zagueiros, teve uma fase boa e agora a gente vem observando alguns erros ali do Coritiba na defesa. Ele é um jogador ambidestro que ajuda muito também na saída de bola, então, saída de bola correta, né? Então, não aquela do Bruno Viana. Pode contribuir, né? Não, saída de bola pra fora, né? Exatamente. Mas eu acho que o Coritiba acerta nessa decisão. Eu tenho certeza que era muito mais uma decisão da diretoria, de fato. É uma questão burocrática ali, né? De ele não jogar do que especificamente da comissão técnica. A gente até achou curioso que no jogo entre Coritiba e Operário, que foi aquela derrota do Coritiba, eles tinham disponibilizado uma sonora, né? Uma entrevista dele, mas acho que até porque ele acabou de voltar do Sul-Americano, então a gente ficou naquela expectativa, nossa, pode ser que ele entre, pode ser que seja novidade. Ele acabou não sendo nem relacionado no banco. Ele tinha viajado pra Ponta Grossa, né? O grande ponto daquele ali foi que o Gabriel sentiu. O Gabriel sentiu e às pressas foi levado o Marcão pra Ponta Grossa. Ah, tá. E daí, como o Marcão foi até Ponta Grossa, no dia do jogo, porque se o Gabriel sentisse mesmo, ficasse de fora, o Luan Poli jogaria e o Marcão ficaria como reserva. Aí como o Marcão foi levado às pressas, aí acabaram cortando um do banco para deixar o Marcão também no banco. Né? Então esse foi um problema. Acho que o Gia ficaria no banco naquele jogo. Sim. Acho que ele não jogaria, né? Senão ele teria jogado, óbvio. Claro. E eu acho que o torcedor Coxa Branca tá com a expectativa de ver o Jean Pedroso estrear no time do profissional, entre os titulares. Então a gente até espera, né, que depois agora com essa renovação, realmente ele seja mais usado no profissional, né? E agora é o seguinte, né? O nível dos jogos que o Coritiba terá pela frente vai subir em relação ao campeonato estadual. Então, acho que a oportunidade até de ter feito uma experiência com o Jean Pedroso, no Paranaense, teria sido importante. Foi perdida, né? Teria sido importante, com certeza. Ele poderia ter atuado lá, por exemplo, né, nesse jogo em Ponta Grossa, ou ter atuado naquele jogo do Carnaval lá em Cascavel. Né? Sim, exatamente. Mas é que se você for pegar, né, no geral, o Coxa poupou pouquíssimo, né, Liantes? Mesmo com a necessidade eu digo como de poupar, uma oportunidade de avaliação, de ele ter uma experiência no time de cima. Que o Coxa poupou poucos jogadores né? Mesmo, inclusive geral, depois do jogo contra o Muay-Thai, que tinha aquela questão do desgaste, da viagem e tal. Era uma oportunidade pra poupar, talvez, né? Eu concordo. Acho que o próprio Gabriel deveria ter sido poupado naquele jogo contra o Operário. Eu acho que poderia ter colocado o time em reserva. O Kusevich foi expulso lá em Ponta Grossa. Já que ia fazer aquele teste, né? É que daí eu acho que o Kusevich, muito mais do que outros, ele gostaria de jogar porque ele tinha chegado ainda há pouco tempo, né? Ainda tava sem aquele ritmo total de jogo, assim, de jogar várias partidas, entrosamento. Só que eu acho que o Gia poderia ter sido testado. E quando o Coxa mais girou o time, o Gia tava no Sul-Americano Sub-20 ainda. Então o Gia não teve essa oportunidade. Mas eu acho que o que mais influenciou de fato foi a questão do contrato. Eu acho que o nível agora. O que eu acho agora é que o nível dos jogos, né, que o Coritiba vai ter pela frente aí, vão ser mais exigentes, né, esses jogos, né? Os jogos decisivos. Por exemplo, a Copa do Brasil, né? Vão ser 2 jogos, mas Mas a oportunidade vai aparecer, né? O brasileiro é longo, tem a Copa do Brasil e aí
toma cartão, tem jogador suspenso, se machuca, uma hora a chance vai cair no colo dele, digamos assim. Não pode ter medo de lançar o Jean Pedroso. Sim, né? E ele também não, como o Caio César, o Jean Pedroso também não pode ter medo de entrar no time de cima, né? Não, de forma alguma. Mas eu acho que ele não vai ter, não, porque ele já é um jogador que tem de seleção, né? Rodagem também na acredito seleção, nisso, né? O Caio César, por exemplo, entrou muito novinho no time de cima. Não sentiu. Entrou com personalidade, né? Ele entrou pronto, né, para jogar no time de cima. Hoje é uma das principais peças do Coritiba. Eu acho que com o Jean Pedroso tende a acontecer a mesma coisa. Pois não, Júlio? Inclusive do Jean Pedroso, né? Ele aguarda a convocação também para o Mundial Sub-20, né? Que vai acontecer a partir do mês de maio, né? Do dia 20 de maio até o dia 11 de junho lá na Indonésia. Acho que ele garantiu convocação pelo Sul-Americano. Certamente. Ele entrou às pressas. Virou homem de confiança do Ramon Menezes. Ele entrou às pressas, ele foi o último a ser convocado, depois de um corte, e ele virou titular, né? Então, pô, se ele não for convocado pro Sul-Americano Sub-20, não faz sentido. Então... ele deve ser nome certo aí nessa lista do Ramon Menezes, né? Até porque o auxiliar do Ramon Menezes é o técnico dele na base, né? Então, o Thiago vai falar assim, não vai pôr o Jean Pedroso aí na sua lista aí, Ramon? Não tá esquecendo de ninguém? Me dá essa lista aqui, daí já risca que o Ramon lá e põe o Jean Pedroso. Agora pro Coritiba vai ser importante essa trégua até pra liberar total aí o departamento médico, né? A gente tá na expectativa, inclusive, pela recuperação do Júnior Urso. É um jogador que eu acho que pode contribuir nessa criação do Coritiba, né? O Thiago chega lá na hora da lista e fala assim, tira esse Vitor Roque aí pro Jean Pedroso. Não, essa moral ele não tem. Essa moral ele não tem, de jeito claro nenhum. Que não, né? Mas é rivalidade, né? Isso que eu tô falando, né?